Deus te chamou para ser alguém grande, você vai ser. Deus te chamou para te colocar em lugares grandes, vai colocar. Mas tenha esse entendimento que Deus tem algo muito mais forte do que isso. O que me surpreende aqui? O que me surpreende é que o Moisés foi escolhido por Deus. Correto? Foi um homem escolhido por Deus para tirar o povo que estavam cativos há mais de 400 anos lá no Egito. Moisés foi um homem escolhido por Deus porque o Moisés já tinha tido uma experiência de vida, uma criação lá no Egito quando novo. Então Deus, que é extraordinário, uma visão profunda, ilimitada. E note uma coisa, vamos aprender aqui. Vamos aprender com essa visão de Deus aqui. Deus vê Moisés ali, tocando as ovelhas do seu sogro, o Jetro. Aí Deus aparece para Moisés do meio de uma sarça ardente e diz para Moisés: ô Moisés, eu sou o Deus de Israel. Eu quero enviar você até o Egito para tirar o povo que está escravo da mão de Faraó, os teus irmãos de lá. O Moisés se espanta, dá toda aquela desculpa de que é pesado de língua, que não tem capacidade, dá toda aquela desculpa. Ok? Deus poderia ali escolher qualquer outra pessoa, até o Arão, como foi citado com referência pelo próprio Moisés. Mas a peculiaridade que Deus escolheu Moisés é porque o Moisés já tinha vivido lá no Egito, conhecia a cultura faraônica, já tinha tido ali uma experiência de vida. Então Deus achou por bem e disse: não, você é a pessoa ideal, porque você já viveu lá, Moisés. Você conhece a cultura dos egípcios. Ok? Duas lições aqui. Primeira, talvez você seja a pessoa ideal que Deus está buscando. Que Deus está buscando para idealizar uma obra. Talvez Deus queira fazer algo através de você e você não está entendendo, está resistindo. Assim como Moisés resistiu. Eu não. Eu vou voltar para o Egito. Eu já vim de lá corrido. Eu arrumei um problema lá. Ó, quando a gente dá desculpas, Deus nos dá respostas para que a gente cumpra o seu propósito. Porque o propósito de Deus não é apenas nos realizar, mas é executar a sua vontade através de nós. É lógico que com isso nós vamos ganhar e ser beneficiados pela sua bênção. Ó, que bênção! Eu vou te chamar, poxa, para tu fazer algo extraordinário. Vai vir os processos, vai vir os contratempos, mas eu serei contigo. Foi isso que Deus falou para Moisés. Ele ficou espantado, ele ficou estagnado ali, sem saber meio o que fazer, meio atordoado. Eu vou voltar para o Egito, por quê? Vão me matar, procura a minha vida, Deus falou para ele, que respondeu. Os que procuram tua vida lá no Egito, todos eles já caíram por terra. Já dorme debaixo do chão. Qual a tua desculpa? Diz aí, sou pesado língua. Eu vou te enviar. E tu falarás a Faraó, Moisés. Ele resistiu a toda aquela história que você conhece. Deus tirou com ele. E o desfecho da história é que o Moisés, ele foi para o Egito. Por quê? Porque Deus tinha um propósito através dele, porque ele era a pessoa ideal. E qual é o pensamento de Deus quando o Senhor, ele quer realizar algo em mim e através de mim grandioso? Primeiro, é que o seu reino vai ser beneficiado com isso. As pessoas serão beneficiadas com isso. As pessoas terão acesso a isso. Primeiro entendimento, porque foi assim que Deus agia e age desde o princípio do mundo. Então, a finalidade de Deus ter convocado o Moisés para ir até o Egito, libertar o povo e trazer, o desfecho era entrar na terra que mana leite e mel, e as pessoas terão um estilo de vida totalmente diferente daquele que tinha lá no Egito. A rainha Esther, por exemplo, olha só,
Deus trabalhou desde a rebelião lá da rainha Vasti, que não aceitou ser convidada para ser apresentada na festa lá do rei Assuero na fortaleza de Suzã, até a escolha da Esther como rainha do rei Assuero. Deus já vinha trabalhando desde lá de trás para que ela chegasse no meio do homem poderoso, no meio da cúpula lá, no meio dos grandes. Por isso que quando você ouvir uma profecia, uma palavra, Deus vai te colocar no meio dos grandes. Então passe a buscar o esclarecimento de como é que vai ser essas coisas, do que você tem que fazer para Deus te colocar ali no meio dos grandes. Porque se o Senhor quer te colocar no meio do grande, não é apenas para te exaltar, é porque Deus tem um propósito muito mais profundo do que isso. Logicamente será beneficiado com as bênçãos, com as honras, mas o Senhor tem algo muito maior, muito mais além. Não é apenas porque Deus quer envergonhar teus inimigos. Não é apenas por isso. Não é porque Deus quer me exaltar financeiramente. Deus quer me elevar em lugares altos. Presta atenção. Deus tem algo que vai muito mais além do que isso. Às vezes a gente escuta muitas profecias, as palavras, eu tomo posse. Deus vai te colocar nos meios do grande. Primeira pergunta é: o que eu tenho que fazer para chegar no meio desses grandes? Esses grandes não escutam qualquer um. Como que eu devo me proceder? Prudentemente, como Davi, quando recebeu a consagração a rei. Não saiu por aí falando para todo mundo que tinha uma promessa de Deus que ia reinar, que ia ser grande, rico, poderoso. Esperou o momento certo, não declarou, ficou em silêncio. Porque ele sabia que se falasse antes do tempo, Satanás ia se manifestar, ia tentar conspirar contra ele. E mesmo sem ele falar, você viu a luta que o Davi sofreu lá no palácio com o Saul, querendo encravá-lo na parede com uma lança. Tá ok? E nem diz aí o dito cujo presidente da república, tá ok? Então, você viu? Então ele não manifestou, ele foi consagrado lá com azeite, eu vou saindo para todo mundo agora, eu vou andar assim. Não, ele continuou exercendo a mesma função que ele vinha exercendo. Normal, vida que segue. Eu fui apenas ungido a rei, somente isso. Já pensou? Eu fui só ungido a rei, só isso, somente. Fui só ungido a rei de Israel. Mas ele continuou ali, cuidando das ovelhas do seu pai, levando as marmitas do seu irmão, caladinho. Você pensa que o Davi era bobo? Coisa nenhuma. Vê lá o que foi que ele falou quando foi enfrentar o gigante. Você viu o que ele falou lá? O que estão dando lá? Para quem matar o gigante? Para quem derrubá-lo? Aí alguém falou: isentar toda a casa do homem de impostos e a mão da princesa do filho do rei. Opa! Cair matando, essa dá pra mim. Não era bobo. Ele não ia entrar num problema, numa confusão, apenas pra sair do prejuízo. Porém, Deus já estava trabalhando ali. Ok? Então, Deus já estava trabalhando para levantar o rei ali, para que aquele rei fosse um grande homem no meio do povo de Deus e o povo de Deus fosse abençoado através de Davi. Então, vamos ter esse entendimento. Deus te chamou para ser alguém grande, você vai ser. Deus te chamou para te colocar em lugares grandes, vai colocar. Mas tem esse entendimento que Deus tem algo muito mais forte do que isso. Muito maior do que querer exaltar, de que querer que você tenha fortuna, tenha riqueza, o reino, as pessoas serão beneficiadas com isso. Esse é o propósito maior. E o propósito maior de Deus de transformar a rainha Esther em rainha era honrar Mardoqueu, óbvio, evidente, a Esther também, mas era beneficiar, era dar livramento ao povo judeu. Era dar livramento ao povo judeu. E assim Deus o fez. É tanto que você vê que durante todo o trajeto, veja que todas essas pessoas que foram escolhidas por Deus para serem exaltadas, para estar em lugares altos, elas tinham um comportamento em comum, se conduziam de forma simples, prudente e com muita sabedoria e direção. E orientada por alguém, sempre por alguém. Quando não era diretamente por Deus, era por alguém.
sendo aconselhada por alguém. A Esther era aconselhada pelo tio pai, o Mardoqueu. Olha, não declara para ninguém de quem povo você é, até você se tornar rainha. E o tio tinha convicção que ela ia ser rainha por causa da graça que emanava daquela garota, daquela moça. Então, e o Davi continuava se conduzindo prudentemente, ou seja, tanto Davi quanto a Esther, aonde eles chegavam, caíam na graça das pessoas. Diz a Bíblia que Esther, até o mordomo das mulheres, lá o eunuco que tomava conta das mulheres, quando bateu os olhos na Esther, disse, essa mulher aí, essa jovem aí, virgem, o rei vai se agradar dela. E ela teve um tratamento diferenciado. Ó, a Esther teve um tratamento diferenciado, mas não se diferenciou e nem mudou o seu comportamento por causa do tratamento diferenciado que ela recebeu. Era propósito de Deus. Deus tinha um propósito forte, grande para dar livramento ao povo, porém, a Esther ia ser honrada, ia receber as regalias, ia receber a plenitude da bênção. E diz a Bíblia que ela foi adornada de todos os enfeites e que recebeu tratamento diferenciado. É tanto que o chefe, o guarda da casa das mulheres, separou 7 mulheres exclusivamente para cuidar da Esther. Olha o tratamento diferenciado que a Esther recebeu. Mas isso não fez com que ela ficasse mais pamposa, orgulhosa. Sabe, agora eu posso, eu sou porque Deus é. Deus está envergonhando todo mundo. Como assim Deus está envergonhando todo mundo? Se ele estiver envergonhando alguém, isso é negócio com Deus e alguém lá. E não coisa pessoal sua com a pessoa lá. De forma alguma. Como que Deus vai envergonhar e rebaixar pessoas em detrimento à minha exaltação? De forma alguma. Agora, se Deus estiver rebaixando, humilhando alguém lá, esse é negócio de Deus com a pessoa. Não de mim, coisa pessoal de mim para a pessoa. Se Deus quiser me honrar, eu vou te honrar para envergonhar. Ó, abre aspas para isso aí. Abre aspas. Como? Se Deus for envergonhar o meu próximo por causa de mim, se Deus vai me honrar em detrimento de outras pessoas, não é por causa de mim, é por causa de algo entre Deus e a pessoa que está sendo rebaixada e humilhada lá. Isso é algo que ela está devendo para Deus. É algo que ela afrontou, plantou, alguma coisa dessa natureza. Talvez a pessoa tenha até me afrontado. Mas eu não posso ver, nem entender dessa forma, senão eu nunca vou chegar lá. E se eu chegar, não terei muito sucesso nem brilho. E a rainha Esther e o Davi tinham isso em comum. Eles tinham isso em comum. Por isso que Deus o exaltou de uma forma tão soberana. Quando chegou até no tempo, diz a Bíblia que quando chegou no tempo das moças virgens se apresentar, você vai se encontrar isso aí lá no livro de Esther, a partir do capítulo 1, 2 e 3. Diz a Bíblia que a ordem do rei era que não fosse negado nada para as moças. Tudo que elas quisessem, tinha que fazer. Se pedisse algo, tinha que fazer. E diz a Bíblia que a Esther não pediu nada. Não falou nada. Até se introduzir na presença de Deus. Isso traz graça. Isso traz admiração. Sabe o que é cair na graça? É você despertar a admiração de outras pessoas por causa da sua atitude nobre. Pensa que você não está sendo observado? Você pensa que nós não somos observados pelo comportamento, pelas ações, pelas atitudes? E às vezes a gente perde muita oportunidade, e oportunidade de ouro, por causa das nossas ações, nossas atitudes. Às vezes nós estamos diante de oportunidades em que nós somos até favorecidos, mas isso não significa que nós devemos se aproveitar daquela oportunidade. Talvez a isenção de um privilégio pode te tornar mais nobre. Pegou a visão? Talvez ali Deus te coloque diante de uma situação em que você é plenamente favorecido. E a isenção momentânea daquele privilégio pode te trazer mais admiração. E era o que acontecia com a Esther. Diz a Bíblia que ela não pedia coisa nenhuma, apesar de ter recebido tratamento diferenciado. Leia lá no livro de Esther. O problema do povo de Deus é que não lê a palavra de Deus. Querem prato prontos.
Querem viver aí de internet, de rede social, do Instagram, Facebook, YouTube, redes sociais é bom para quem sabe fazer o uso dele em benefício próprio e em benefício do próprio, para agregar valor, como eu estou fazendo aqui. Eu trabalho com as redes sociais, eu trabalho com o marketing, eu trabalho com o algoritmo das redes sociais, porque eu preciso divulgar meu trabalho, minhas atividades e algumas coisas que eu faço, mas de uma forma mais inteligente. E às vezes a gente quer prato pronto, não vai lá, não é? Não vai examinar as escrituras conforme está falando. Então todas as pessoas que eram escolhidas por Deus, biblicamente falando, elas tinham esse algo em comum. O Davi se conduzia prudentemente, ia para o palácio do rei, quando foi chamado por um dos jovens que deu a ideia para o Saul, quando estava perturbado. Aquela perturbação do Saul já era um problema que Deus estava causando ali, que o Senhor estava criando uma situação para que Davi começasse a frequentar o palácio, onde futuramente seria a sua casa real. Olha só, perceba que Deus está criando circunstância para te direcionar para algo. Esteja atento, seja prudente, presta atenção, pisa um passo depois do outro. E o Davi foi entendendo isso. Entendeu lá o fato do gigante. E agora Deus criou uma situação, porque eu vou lhe dizer quem vai chegar aonde Deus quer colocar. Em lugares altos. São aquelas pessoas que sabem resolver problemas e não criar problemas. Você resolve ou cria problemas? O Davi era amado, admirado, porque era conhecido como uma pessoa, como alguém que resolvia problemas. Capite? Pega a visão. Quem vai chegar aonde Deus quer é aqueles que sabem resolver problema. Ninguém gosta de problema, mas quem sabe resolver, sabe lidar com os problemas de uma forma espetacular. De uma forma habilidosa, especial, tem habilidade para lidar com problemas. E problemas surgem aonde? Em coisas? Problemas surgem em pessoas e através delas. Se você tiver habilidade para lidar com as pessoas, para resolver os problemas delas, ponto, filho. Tua vida está feita no reino. Tua vida está feita no mundo. Tua vida está feita. Quem sabe resolver problemas, quem tem habilidade para resolver problemas das pessoas, são essas que são escolhidas segundo o seu decreto, biblicamente falando. E foi por causa dessa habilidade que tinha o Davi, que ele foi lembrado por um dos jovens que assistiam lá no palácio do rei Saul. Olha, eu conheço um jovem belemita, formoso de parecer, sisudo em palavras, hein? Sisudo é um cara que é firme no que diz. A palavra dele é que nem o martelo e o prego. Ele é sucinto em suas palavras, formoso de parecer e cheio de graça, é animoso. Aonde ele chega, ele modifica o ambiente. Olha só as informações que tinha a respeito do jovem Davi. Quais as informações que está chegando a teu respeito? É uma pessoa até boa, mas é chatinha pra caramba. É osso duro, é carne de pescoço. É confuseira. Onde chega é um problema. Como que está chegando? Ah, mas eu não devo nada a ninguém. Deve sim. Você não deve nada a ninguém, mas quer alcançar grandes coisas. Como pode isso? Essa conta não fecha. Biblicamente falando, essa conta não fecha, filho. Essa conta não fecha, filho. Como que alguém quer ser bem-sucedido, quer ser realizado e diz que não deve nada para ninguém? Deve sim. Deve comportamentos, deve atitude, deve satisfação, sim. Você deve exemplo. Biblicamente falando, nós temos que ser exemplo no mundo, nós temos que reluzir como astro, brilhar como astro neste mundo. As pessoas têm que ver a gente de fora como base de inspiração, como fonte de inspiração. Me inspiro naquela pessoa. Onde aquela pessoa chega, eu sinto uma energia. Diferente, hein? Como que estão disseminando aí a tua
a tua reputação? Como que está sendo? A reputação do Davi chegou lá no palácio. Olha as qualificações, olha os atributos que os jovens, eles descreveram diante do rei Saul que estava perturbado. Eu conheço um garoto. Esse aí é porreta. Pense num cabadé. Sabe tocar harpa. É formoso de parecer. O cabra fala bem, é sim, sim, não, não. Com ele não tem arrudeio. É sisudo em palavra. É assim que está escrito lá. E animoso. É cheio de alegria. É cheio de paz. Tem gente que é tão negativa que contagia o ambiente, perturba o ambiente. Tem gente que é uma murrinha. Quando chega num lugar, agita. É agitado, é perturbada e quer perturbar todo mundo. Hein? Ninguém convida para as festas, ninguém convida para as reuniões, porque fala muito, fala pelos cotovelos. É uma matraca, não fecha a boca. Óbvio, depois fica reclamando que ninguém convida, que ninguém chama, que ninguém faz, que ninguém quer nas reuniões. Claro, desse jeito. Como é que a reputação já vai na frente e não se manca, não toma chá de simancol, que precisa mudar essas coisas? Então, o Davi foi lembrado lá no Palácio do Rei por causa disso. Então, como que você é lembrado? Como que está indo a sua reputação? Deus abençoe. Deixe seu like aí, porque se você deixar seu like, o YouTube, o algoritmo vai entregar para mais pessoas. Você se inscrever no nosso canal vai ajudar bastante o crescimento e a disseminação aí da palavra e do conhecimento de Deus para as pessoas destravarem tudo. Muito obrigado e Deus te abençoe. E até a próxima, querendo Ele.